Teve esse lance do carnaval aí, a Baby do Brasil, a Baby Consuelo, ela que a galera nova de hoje, o pessoal, a molecada de hoje aí, pessoal de 30 anos pra baixo, não vai saber muito bem quem é Baby Consuelo, não. Mas dá uma pesquisada, a mulher já lotou estádios, foi esposa Pepeu Gomes, Pepeu Gomes, um dos maiores guitarristas do Brasil. E ela hoje não, né? Já faz alguns anos que ela se converteu e teve, a turma tá chamando de treta. Eu não vi treta nenhuma ali, viu? Vocês vão me desculpar, mas é o sensacionalismo, tem que fazer, né? Não vi treta nenhuma. Eu vi uma conversa, vi a Ivete com a cara muito assustada, que a expressão dela era de susto, né? E ela falando, nós entramos no apocalipse. Toma cuidado e tal, não sei o que, falou aquele monte de coisa, a Ivete com aquele olho, tipo, não, eu não vou deixar, e o que você me diz a respeito disso aí? Você sabe do assunto, né, lógico, você deve saber muito mais que eu, que você pesquisou sobre, vamos ver o que essa Baby tá falando aqui. Então, cara, foi interessante porque... Muito interessante. Isso acabou dividindo um pouco o meio evangélico. Ah, é? Porque de repente, assim, a galera evangélica que passou o carnaval em retiro, acampamento, de repente ficou sabendo depois que saiu, ou talvez nem ficou sabendo porque não acompanha essas artistas por ser evangélico. Uhum. A Baby do Brasil foi convidada pela Ivete, né, se não me engano, pro bloco da Veveta. E aí, no meio do caminho ali, ela soltou essa, né? Estamos no apocalipse e o arrebatamento deve acontecer entre 5 e 10 anos. Tá, né? mas como é que ela sabe que vai acontecer isso aí, viu? Ela tem sei lá, uma bola de cristal, porque a Baby ela é meio toda esotérica também, né? já foi, né? Meio liguejar, né? Mas é um negócio bem diferenciado, assim. Mas como é que ela sabe que é daqui 5 anos, daqui 10 anos? Então eu vou falar que é o ano que vem, porque já, Então, papai do céu, é o seguinte, demorou, tá? Passou da hora de formatar a parada aqui, viu? Passou mesmo, porque tá complicado. Então, assim, eu não tenho certeza sobre qual é a visão que ela tem a respeito do Apocalipse, porque o arrebatamento em questão que ela colocou, na verdade, o arrebatamento ele é um evento que ele não está escrito biblicamente dessa forma nem com essas palavras. Arrebatamento, para quem não sabe, é um evento que ele dá início ao fim de todas as coisas, o fim do mundo, né? E culminando em novos céus, nova terra. Meio que tá avisando, né? Vai acontecer mesmo. O arrebatamento é assim, Jesus ele volta nos ares de maneira visível, glorificada, e aí aqueles que estão mortos e que morreram professando a fé em Cristo, eles serão ressuscitados e terão um corpo físico como aqueles que estiverem vivos quando isso acontecer, e todos esses terão o seu corpo glorificado e transformado para estar com Jesus nos ares. E aí a partir daí começa uma série de acontecimentos que culminam no julgamento final e o fim de todas as coisas, a derrota do diabo e tal. O arrebatamento é isso, mas na Bíblia você vai encontrar isso como a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra, mas agora ele vem glorificado, não mais como um mero ser humano. E ela diz que isso deve acontecer entre 5 e 10 anos. Tá, mas por que ela fala? Baseado em que ela fala isso? Então, na verdade, ela tá dando tipo uma data, né? Mas ela poderia falar entre 10 e 20, entre 20 e 30 anos. Sim. Ela falou entre 5 e 10, ou seja, eu vou estar aí na parada para ver isso aí. Foi isso que dividiu os evangélicos, porque Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus Cristo ele vai ser muito claro quando ele diz assim, o dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho e nem os anjos, somente o Pai. Então como é que ela dá período de 5 a 10 anos? Que é o questionamento que muitos evangélicos fizeram. Primeiro, por que ela está no carnaval? Segundo, então, quem é ela para dar uma data de 5 a 10 anos? Só que assim, dentro da visão apocalíptica, né, da escatologia, existem classes que enxergam de forma diferente esses acontecimentos. Tem uma classe que se chama pré-tribulacionista dispensacionalista, que ela acredita que no momento que Jesus vier, pode ser a qualquer momento, pode ser agora, e aí a galera desaparece, fica só a roupa. Essa visão dispensacionalista ou pré-tribulacionista, quer dizer que isso vai acontecer antes de um período chamado de grande tribulação, é relativamente nova. O cristianismo ele tem aí 2000 e poucos anos. Essa turma que crê nessa visão pré-tribulacionista tem aí aproximadamente 200 anos que começou a existir
essa visão pré-tribulacionista. Eles acreditam que a qualquer momento Jesus volta, e aí isso está baseado numa série de livros chamados Deixados para Trás, de Tim LaHaye, né, o Left Behind, e que virou uma série de filmes. Inclusive o Nicolas Cage fez um reboot recentemente do filme Deixados para Trás, que é a Terra virando um caos, né? O pessoal começa a desaparecer por causa do arrebatamento, ninguém sabe o que aconteceu. Eu queria ver esse filme, cara. Vira uma loucura. Tem essa galera que crê nessa visão pré-tribulacionista. Eu sou adepto da visão pós-tribulacionista, que é o que acredita que, na verdade, Jesus ele vai voltar depois que o pau quebrou já na Terra. Aconteceu uma série de coisas, o anticristo já se manifestou, e aí Jesus ele volta. Aí ele volta e fala assim, peraí, agora a parada é comigo. Exatamente, exatamente. Eu acredito nessa visão. Porque nesse mesmo evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus ele começa dizendo, os discípulos fazem 3 perguntas em uma para Jesus. Eles estão lá no templo de Jerusalém, e eles olham aquele templo gigante, aquela construção enorme, e falam, Senhor, quando é que vai ser a destruição do templo, a sua volta e o fim de todas as coisas? E aí o capítulo 24 de Mateus ele responde. E sabe o que é bacana? O problema do pessoal é que o pessoal tem um pouco de preguiça de ler atentamente as coisas que estão na Bíblia. Dá preguiça. O pessoal começa a ler, tem sono. Então, demora Jesus, uns 5 anos para ler um... e Jesus começa dizendo de maneira bem legal. Ele fala assim, olha, cuidado que ninguém vos engane. Aí ele fala, virão falsos cristos, virão em meu nome. E ele começa a dar uma série de sinais que não é da volta dele. Ele fala, vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, peste, fome, terremoto, falsos cristos. Rapaz, mas isso aí já está acontecendo, então, faz algum tempo, e agora parece que massificou o trem. Mas olha que legal, ele dá essa lista de sinais e ele diz em seguida, mas é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ele fala isso dessa forma. Quer dizer que, ou seja, o bicho já começou a pegar, porque guerra, nós estamos tendo guerra para tudo quanto é lado. Sim. Tem algumas guerras não declaradas que acontecem, sim, mas não deixa de ser guerra. Só porque não declarou que é guerra, quer dizer que não é guerra? É sim, tem guerras não declaradas, inclusive lá num país chamado Brasil. Isso aí tem, né? Mas não está declarado. Então tá bom, então não é, tá bom? Beleza, então não é, viu? Então assim, ou seja, o bicho já começou a pegar, então, se for levar ao pé da letra, não é nem dentro do que você falou, é dentro do que está na Bíblia, que você falou, é o que está lá. É tal qual está escrito. Tá? Então o bicho já está pegando e vai piorar, e mesmo assim ainda não é ainda. É um sinal de que não é a volta dele. Ele fala isso claramente. Por exemplo, nós tivemos agora a pandemia, que foi cara, as igrejas foram fechadas, né? Claro que foi ordem da Ministério da Saúde, aquela coisa toda. E beleza, mas teve que fechar, porque senão como é que faz? E muita gente achou que o apocalipse viria a qualquer momento. Porque foi, cara, mas olha, é a peste que Jesus falou, aí tem terremoto, olha o terremoto que ele falou, guerra, né? A guerra. Rússia e Ucrânia. Cara, são sinais da vinda. E assim, o cristão ele tem na verdade, isso aí... de falar, nossa, Jesus está voltando. Olha, aconteceu um terremoto, Jesus está voltando. Então, mas isso aí já não é... Diz que não é. Então, mas é um aviso. Então, é o detalhe que vem em seguida. É um aviso, ó. Tudo isso é um sinal de que ainda não vai vir. E aí, é legal que você falou que sempre houveram essas coisas, é verdade. Só que quando Jesus fala isso, aproximadamente no ano 30, né, contando que Jesus é o marco zero, quando ele fala isso, aquela realidade daquele momento, não aconteciam essas coisas. Naquele período, né, contemporâneo ao povo daquela época, Israel vivia um período, assim como todo o velho continente, do que a gente conhece como a Pax Romana. A Pax Romana é o famoso período em que Roma construía estradas que davam acesso a todos os lugares que eles conquistavam. Né? Todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Roma pegou o latim e ensinou para todos os povos que eles conquistavam. Né? Então quem tem boca vai a Roma. Cara, Roma dominou tudo. Era inimaginável, quando Jesus disse isso, que alguém se levantasse em guerra contra Roma. Ela estava no apogeu. Não tinha como lutar contra eles. Então Jesus fala assim, não, vai haver guerras, nações contra nações. Cara, ninguém se atrevia a lutar contra Roma. Então quando Jesus diz isso, ele está jogando para o futuro. Não era para aquela época. Entendeu? E interessante que ele fala, vocês vão ver, mas aqueles discípulos morreram sem ver. Então ele joga lá para o futuro. E aí, depois disso, ele fala... Isso são o princípio das dores. Ali é um termo claro para dores do parto. E o parto, você sabe que quando o feto ele é gerado, né, quando tem a consumação ali do fato, que
a pessoa engravida, você sabe que estourando 9 meses nasce. A pessoa não, a mulher. A mulher engravida. Que não tem. Sim. Você sabe que ali tem prazo para... Teve um prazo que começou e tem um limite que pode acontecer. Jesus, ele compara esses sinais com dores do parto. Quer dizer, quando isso começar a acontecer, é o que você falou, são avisos, mas ainda não é o fim. Mas tem como saber o fim? São as contrações, as contrações. A Bíblia vai chamar de dor, princípio das dores, que é as dores do parto, mas são as contrações. Os terremotos são contrações, as pestes são contrações, as guerras são contrações, mas ainda não está na hora, são só as dores que tá avisando, tô chegando, eu vou vir. O nenenzinho tá falando, eu tô vindo, mas você se cuida aí. Então...